tua palavra escondi, guardada no meu coração. Olá, irmãos, graça e paz do Senhor. Estamos prosseguindo com a nossa escola bíblica online da Primeira Igreja Batista de Campo Limpo. E nessa escola bíblica nós estamos estudando a edição especial da revista Palavra e Vida, cujo tema é Esperança em Tempo de Quarentena. E hoje nós vamos dar o nosso prosseguimento, começando a segunda lição. O título dessa lição é Adversidade traz maturidade. Essa lição foi escrita pelo pastor Dário Francisco de Oliveira, da Primeira Igreja Batista de Brasilândia, em São Gonçalo, e está baseada em 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18. Então essa é a palavra de Deus para as nossas vidas nesse estudo. 2 Coríntios, capítulo 4, do versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler a palavra do Senhor e que o Espírito Santo possa trazer luz para o nosso coração, para que possamos compreender a vontade do Senhor para as nossas vidas, que é boa, perfeita e agradável. Assim nos diz 2 Coríntios 4, versículo 16 até o 18. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Louvado seja o nome do Senhor pela sua palavra, que é viva, poderosa e fala aos nossos corações. Então, irmãos, o tema de hoje: adversidade traz maturidade. Uma das marcas do discípulo de Jesus é viver com esperança. Mesmo em momentos difíceis, nós temos a convicção de que o Senhor cuidará de nós, e essa convicção renova as nossas forças. Colocar a nossa esperança no Senhor traz um renovo espiritual para nós. Assim como nos diz o profeta Isaías: mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Que nesses dias você possa colocar toda a sua esperança no Senhor e ter as suas forças renovadas em nome de Jesus. O apóstolo Paulo foi um homem que passou por diversas adversidades na sua vida e ministério. E essas palavras que nós acabamos de ler em 2 Coríntios foi escrita por ele, inspirado pelo Espírito Santo. E essas palavras nos ajudam a vencer as lutas com os nossos olhos focados na eternidade. É isso que precisamos nesse tempo, irmãos. Focar os nossos olhos na eternidade, focar os nossos olhos nas coisas espirituais, focar os nossos olhos no Senhor, para que possamos ter forças para continuar caminhando na certeza de que a vitória é nossa em nome de Jesus. Então vamos aos tópicos da nossa lição, que nos ensinará a ter maturidade nesse tempo de adversidade. O primeiro tópico nos diz que a adversidade é inevitável. A Bíblia nunca nos prometeu uma vida sem problemas. Pelo contrário, diversos servos de Deus do passado enfrentaram várias adversidades. Quando nós olhamos para a palavra do Senhor, estudamos a vida desses homens e mulheres de Deus do passado, nós vamos perceber que essas pessoas passaram por diversos problemas. Servos de Deus fiéis. Então a Bíblia não nos promete uma vida isenta de lutas, problemas e dificuldades. Uma outra realidade que precisamos compreender é que nós vivemos em uma terra afetada pelo pecado. E o nosso corpo envelhece, adoece e morre. E essa realidade abrange a vida de crentes e de incrédulos. Todos nós estamos no mesmo barco, sujeitos a passar por problemas.
Servir a Jesus também resulta em sofrimento. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 29, ele nos diz: porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele. Então, quando nos tornamos discípulos de Jesus, o sofrimento, a luta, a dificuldade fará parte da nossa caminhada. Interessante que existe uma passagem bíblica que mostra isso de maneira muito clara para nós. Uma vez, os discípulos receberam a ordem de Jesus de atravessar o mar da Galileia. E no meio da travessia, uma grande tempestade se levantou. A mesma coisa acontece com a gente. Nós somos discípulos de Jesus, nós obedecemos ao Mestre e ainda assim enfrentaremos adversidades, ainda assim as tempestades da vida se levantarão contra a nossa vida. Então, a adversidade é inevitável. Por mais que você seja um discípulo fiel de Jesus Cristo, você passará por lutas, por problemas e por dificuldades aqui na Terra. O segundo tópico nos diz que a adversidade tem diversas fontes. Você pode se perguntar, de onde vem a adversidade? Ela possui várias fontes, ela pode vir de vários lugares diferentes. Um exemplo, a adversidade pode surgir a partir de nós mesmos. Quando fazemos escolhas erradas, estamos sujeitos a arcar com as consequências e assim nós mesmos produzimos as nossas crises. Eu tenho certeza que você já enfrentou alguma dificuldade, assim como eu também, que foi causada por escolhas erradas que fizemos em nossas vidas. Então, muitas vezes, nós mesmos causamos as nossas dificuldades. A adversidade também pode surgir a partir de pessoas que estão à nossa volta. Pessoas que estão ao nosso redor podem nos ferir, podem nos prejudicar e causar problemas em nossa vida. Com certeza, você também já enfrentou alguma adversidade causada por alguém que está à sua volta. A adversidade pode surgir por uma ação de Satanás. Nem tudo de ruim que acontece em nossa vida é uma ação diabólica, mas existem situações que são sim causadas pelo diabo. Lá em 2 Coríntios 12, versículo 7, o apóstolo Paulo fala sobre um mensageiro de Satanás que foi enviado para esbofeteá-lo. Então, ações do diabo podem trazer adversidades para a nossa vida. Então, precisamos ficar atentos, porque estamos envolvidos em uma batalha espiritual. E por último, a adversidade pode surgir por uma ação de Deus. Muitas vezes Deus usa adversidades para cumprir seus planos em nossas vidas. Quer ver um exemplo? Quando se levantou uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, nós podemos perceber que através daquela perseguição, a igreja se espalhou e começou a pregar o evangelho pelo mundo. Uma adversidade surgiu e através dessa adversidade um plano de Deus para a igreja se cumpriu. Então muitas vezes problemas podem surgir na tua vida, mas através desse problema Deus fará uma grande obra em você e através de você. Precisamos também ter esse discernimento para entender que Deus pode usar diversos meios para produzir coisas boas em nossas vidas, até mesmo um problema. O tópico 3 vai nos dizer que a adversidade ela é pedagógica. Então, primeiro tópico, a adversidade é inevitável. Querendo ou não, nós passaremos por problemas. É impossível evitar isso. O segundo tópico, a adversidade tem fontes diversas. Pode vir de nós mesmos, outras pessoas podem causar problemas em nossa vida. A adversidade pode surgir por uma ação de Satanás e também pode surgir por uma ação de Deus, que usará a adversidade para cumprir os seus bons propósitos em nossa vida.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E o tópico 3 vai nos dizer que a adversidade ela é pedagógica, ela nos ensina, nós podemos aprender coisas em meio aos problemas, em meio às lutas que enfrentamos. Na adversidade nós podemos aprender que somos pó. Na hora do problema, como este que nós então estamos enfrentando, essa pandemia tão terrível, nós nos sentimos impotentes. Não temos muito o que fazer. Tomamos o nosso cuidado, tentamos nos proteger da melhor maneira possível, mas nós sabemos que tudo isso ainda não é 100% suficiente. Somos limitados, somos impotentes. E no meio disso tudo, nós estamos aprendendo uma grande lição de humildade. Nós, seres humanos, não somos tão fortes como pensamos que somos. Não somos tão capazes assim. Somos muito limitados. E muitas vezes é na hora do problema que nós aprendemos essa lição de humildade. Somos pó, somos impotentes. Não podemos fazer tudo aquilo que queremos. A adversidade nos ensina que o mal é uma realidade. E se o mal é uma realidade, nós não podemos andar descuidados. Nós estamos envolvidos em uma batalha espiritual e precisamos dia a dia do discernimento do Senhor para saber onde está o mal e nos desviarmos do caminho do mal. E na adversidade nós aprendemos a confiar em Deus. Primeiro tópico ali, quando diz que a adversidade nos ensina, ela nos ensina que somos pó, que somos limitados, que somos impotentes. E aqui a adversidade nos ensina a confiar em Deus. Meus irmãos, somos impotentes. E quando os recursos humanos se acabam, nós sabemos que no céu nós temos recursos ilimitados. Precisamos renovar a nossa confiança no Senhor. Porque nós não podemos nada, mas Deus pode tudo. E Ele tem promessas grandiosas para a nossa vida. E essas promessas sempre se cumprem. Então, nesse tempo de adversidade, renove a sua fé, renove a sua esperança, renove a sua confiança no Senhor, pois Ele está no controle de tudo e nele nós somos mais do que vencedores. E o último tópico da lição nos diz que a adversidade nos faz crescer. Durante a adversidade, o Espírito Santo produz crescimento em nossa vida. E nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão difícil, tão complicado que estamos vivendo, nós precisamos crescer. E qual o tipo de crescimento que o Espírito Santo quer e pode gerar em nossas vidas? Tirar os nossos olhos das coisas temporais e focar os nossos olhos nas coisas da eternidade. Como nos diz 2 Coríntios 4, do versículo 16 até o versículo 18. Vamos ler mais uma vez esse texto? Olha o que nos diz. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então o versículo 16 diz que nesse momento de adversidade nós não podemos desanimar. Por quê? Por mais que o nosso exterior se desgaste, o nosso corpo, a nossa parte física se desgaste, se deteriora, o nosso corpo envelhece, adoece e morre, como nós já falamos aqui, por mais que isso aconteça com o nosso exterior, o nosso ser interior se renova dia a dia. Então Deus está operando algo dentro de você, renovando o teu coração, renovando a tua vida, renovando a tua fé, renovando a tua esperança. Então receba nesse tempo, desse renovo espiritual que o Senhor tem para realizar em você. Versículo 17. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação.
Meus irmãos, olha que coisa grandiosa e gloriosa. A Bíblia diz que a nossa tribulação é leve e momentânea. Talvez possamos estar pensando como é grande a nossa tribulação, como é pesada a nossa tribulação, como está demorando para passar. Mas a Bíblia diz que ela é leve e momentânea. E ela produz para nós um eterno peso de glória acima de toda comparação. As coisas temporais, os problemas que enfrentamos aqui, eles vão passar. Mas Deus está preparando algo grandioso e glorioso para nós na eternidade, e que é infinitamente maior e infinitamente melhor do que tudo aquilo que estamos vivendo aqui nessa terra. Então, olhe para a eternidade. Coloque os teus olhos focados nas coisas do céu e não nas coisas da terra. E assim você terá forças para enfrentar essa leve e momentânea tribulação. E aí o versículo 18 nos diz: na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Sabe como que nós vamos conseguir enfrentar essa tribulação? Na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as que não se veem. Então, quando nós colocamos os nossos olhos focados na eternidade, nós receberemos do Senhor a força necessária para enfrentar essa tribulação que estamos passando nesse momento. A pandemia, ela vai passar. Ela terá um ponto final. Outras pandemias a humanidade já enfrentou ao longo da história e foram vencidas em nome de Jesus. E essa agora também venceremos em nome de Jesus. Então continue olhando firmemente para Cristo, o autor e o consumador da nossa fé. Então, irmãos, a adversidade traz maturidade, e que o Espírito Santo possa nos fazer crescer nesse tempo, e que possamos ter forças para enfrentar essas lutas na convicção de que a adversidade vai passar e a nossa fé permanecerá. E aí precisamos refletir sobre algumas coisas. As adversidades, elas sempre aparecem, são inevitáveis. E precisamos estar preparados para enfrentar adversidades. Nos preparar espiritualmente, como nos diz lá em Provérbios, ser como a formiga que ajunta no verão para enfrentar os tempos de frieza. Então precisamos estar com o nosso coração preparado. Precisamos estar com a nossa vida material, financeira também preparada. Uma lição que essa pandemia também nos ensinou. Às vezes existem tempos onde os nossos recursos podem se tornar escassos, mas se tivermos alguma reserva, nós conseguiremos enfrentar. Então que possamos viver preparados, porque adversidades podem surgir em todo momento. A nossa fé precisa permanecer. E a nossa fé ela é fortalecida na medida em que andamos perto do Senhor. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Jesus Cristo. Quanto mais da palavra estiver no nosso coração, mais sólida será a nossa fé. Então que você possa se alimentar da palavra, que você possa orar, que você possa estar conectado com Deus, conectado com a igreja, conectado com tudo aquilo que a igreja está fazendo e movendo, mesmo nesse tempo de pandemia. Porque através de tudo isso, desses meios de graça, a tua fé permanecerá, você vai perseverar em nome de Jesus. E precisamos nos firmar na promessa do Senhor. Nos firmar na promessa de que Ele estará conosco. Nos firmar na promessa de que Ele está no controle de tudo. Nos firmar na promessa de que Ele nos dará a vitória aqui na terra. E nos firmar na promessa de que tudo isso aqui na terra vai passar e nós estaremos no céu com Jesus Cristo, onde não haverá mais nenhuma adversidade. Então, que nesse tempo de pandemia também possamos passar por um tempo de maturidade, por um tempo de crescimento, porque o Espírito Santo ele está agindo em nossas vidas e a igreja,
após esse período difícil, será uma igreja diferente. Uma igreja mais viva, mais dinâmica e mais forte para a honra e glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe nesse dia, que essas palavras possam entrar em teu coração, trazendo bênção, trazendo salvação, cura e libertação. Seja abençoado em nome de Jesus.